Olá, família, boa noite. Que a graça e a maravilhosa paz de Jesus possa chegar até a sua casa, chegar à sua família, chegar aonde você está nesse momento. Estamos distantes, estamos nos encontrando virtualmente, mas eu tenho a certeza que nós podemos nos conectar juntos no mesmo lugar que se chama a presença de Deus. Podemos estar até em cidades diferentes, podemos estar até em países diferentes, quem sabe? Mas há um lugar onde todos nós somos recolhidos e reconhecidos como os mesmos e membros da mesma família, a presença de Deus. E nessa presença não existe diferença social, não existe diferença de gênero, não existe diferença de idade. Lá todos nós somos filhos e filhas do Senhor, e é nesse lugar que nós nos encontramos a partir de agora. Eu queria ler o texto dessa noite para a gente começar a nossa busca da presença de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Quem é esse aquele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos? Exatamente, o nome dele é Jesus Cristo. É a Ele que nós buscamos essa noite, é a Ele que nós pedimos essa noite e nos rendemos, e diante dele nós vamos cantar, adorar e celebrar. E sabe o que ele faz? Ele move o sobrenatural. E o sobrenatural dele é surpreendente. Esse texto diz o seguinte: Deus faz mais. Já é importante isso, só de saber que ele já faz mais. Mas ele faz mais do que a gente imagina e pensa. Você pensa algo bom, você tem sonhado algo para a sua vida, Deus faz infinitamente mais. Era essa palavrinha que eu guardei para o final. Deus não faz apenas mais, Deus não faz apenas o que pensamos, Deus faz infinitamente mais do que tudo que pensamos. Esse é o sobrenatural, e é esse sobrenatural que nós estamos buscando nesse lugar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença e queremos pedir que, através da sua presença, possamos experimentar o teu sobrenatural, o teu mover, a tua ação. E Senhor, nós queremos descansar e repousar na certeza de que o Senhor faz. O Senhor não é o Deus que está distante, o Senhor não é o Deus que está ausente. O Senhor não criou todo este mundo, deu corda nele e se afastou e nos deixou aqui à deriva. O Senhor interfere, o Senhor move as suas mãos, o Senhor faz obras maravilhosas no nosso meio. Então, Senhor, nós queremos descansar, sabendo de que as tuas obras são infinitamente maiores do que nós pensamos de bem para nós mesmos. Então, cabe a nós, nessa noite, adorar e glorificar o seu nome, através do nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor através desse momento de celebração. Amém, glória a Deus. Que você aí da sua casa esteja adorando junto conosco aqui nesta noite. Que o nome do nosso Deus seja exaltado e seja glorificado. Tu és santo, Jesus. Tu és adorado, Senhor, aqui neste lugar, Deus. Segura
Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei. Aleluia. Nós te adoramos aqui, Jesus. Nós te adoramos por quem tu és, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem Ele é, o nosso Jesus, o nosso Senhor. E eu pergunto para você, você lembra a primeira vez que você ouviu desse nome de uma maneira diferente? O nome de Jesus parece que sempre esteve rodeando seu vocabulário, as pessoas que estavam perto de você, até mesmo os seus rituais religiosos. Mas um dia, esse nome fez sentido. Um dia esse nome saciou uma sede do seu coração. Um dia esse nome trouxe para você uma sensação de alívio, de repouso, de tranquilidade. Não foi nesse dia que você passou a ver Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? E prova disso é que hoje você está conectado com a gente para poder jejuar e orar e para buscar mais dele. Como essa experiência não foi boa, não foi significativa, não foi importante para você, não é verdade? A grande verdade também, da mesma proporção, é que outras pessoas também precisam beber dessa fonte. Outras pessoas também precisam experimentar esse sobrenatural que você experimentou e tem experimentado ao servir o nome de Jesus. Outras pessoas também estão andando por um deserto na vida, sem encontrar caminho, sem encontrar essa luz na escuridão, sem encontrar um Deus de milagres. E muitas vezes nós, no nosso egoísmo, ou na nossa indiferença, ou até mesmo no nosso pré-julgamento, nos afastamos dessas pessoas e relacionamos Jesus, a água da vida, o pão da vida, apenas ao que diz respeito a nós. E nos esquecemos que outras pessoas também podem e também devem experimentar esse sobrenatural. Isso me faz lembrar muito especificamente um acontecimento que Jesus teve em Samaria. Samaria é uma cidade que era ignorada pelos judeus e tratada com grande preconceito. Jesus passa por Samaria e decide conversar com uma mulher. Enquanto os discípulos haviam ido para uma cidade para buscar mantimentos, Jesus começa um diálogo com uma pessoa totalmente inusitada, uma grande surpresa para aqueles dias. Primeiro, Jesus falar com um samaritano. Segundo, não era um samaritano, era uma samaritana, uma mulher. Então isso mostra que Jesus estava rompendo barreiras, preconceitos para chegar a alguém que estava com sede da presença de Deus. O mesmo que Ele fez com você e o mesmo que Ele fez comigo. Rasgou os céus, trouxe a sua palavra e saciou a nossa sede. Enquanto os discípulos estavam na cidade, essa mulher afastada nesse poço, conversando com Jesus, simplesmente teve uma das maiores e melhores experiências da sua vida. Depois de anos a fio de sofrimento, desilusão e até mesmo de uma vida amargurada, pela primeira vez essa mulher olha para Jesus e diz: você é o Cristo, você é o Messias que nós temos esperado. Então, quando ela está tendo essa revelação, os discípulos voltam da cidade. E quando eles voltam da cidade, o ambiente muda. Quer ver? João capítulo de número 4, versículo 27. Naquele momento, que momento? O momento onde a mulher teve a revelação de Jesus. Os discípulos voltaram e ficaram surpresos. Olha só o preconceito, olha só a indiferença agora com quem Jesus conversava, essa mulher samaritana. Ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito.
Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Não sei se você percebeu um pequeno detalhe nesse texto, que me chamou muito a atenção e que eu gostaria de compartilhar com você. Os discípulos estavam na cidade. Quando eles voltam da cidade, eles voltam apenas carregando os mantimentos. Eles não viram naquela cidade pessoas sedentas, pessoas necessitadas, pessoas famintas por Deus. Eles foram àquela cidade apenas para suprir suas necessidades momentâneas, básicas e instintivas. Quando eles retornam da cidade, eles retornam sem pessoas. Eles retornam sem discípulos. Eles retornam sem pessoas evangelizadas pela palavra de Deus. Eles retornam com eles e com eles mesmos. Somente isso. E a mulher, quando vê os discípulos naquele momento, ela diz: eu preciso voltar para a cidade. E ela, deixando o seu cântaro, vai até a cidade e agora anuncia a plenos pulmões: vejam, eu encontrei um homem que falou tudo o que eu tenho vivido e trouxe significado para a minha vida. Eu acredito que ele seja o Cristo. E todas as pessoas, então, alvoroçadas com aquela mensagem, voltaram da cidade para encontrar Jesus. Veja só os dois cenários: discípulos que vão à cidade para abastecer a si próprios e voltam com nada mais, nada menos do que eles mesmos, e uma mulher sedenta de Cristo que vai à cidade buscar mais discípulos para trazer a Jesus. Com qual desses dois cenários você se identifica? Você que está fazendo jejum conosco, você que está buscando a presença de um Deus que você sabe que tem poder para mover, salvar e transformar. Você é um daqueles que, como os discípulos, é egoísta? Apenas vai em busca das suas necessidades e não compartilha com ninguém as transformações que Deus realizou na sua vida e tem realizado? Ora, tudo que é bom a gente compartilha. Nós vivemos numa cidade pequena chamada Sertanópolis, e aqui o pessoal tem costume de fazer as propagandas de boca a boca. Abre um comércio novo ou abre uma lanchonete nova, as pessoas começam a dizer: olha, eu fui, é bom, é barato, é bonito. Então as mensagens ou as propagandas começam a se divulgarem na cidade, porque o que é bom a gente compartilha. Por que a gente não faz o mesmo com o nosso Mestre? Por que não fazemos o mesmo com o nosso Jesus? Compartilhar com a cidade toda a transformação que Ele causou em nossa vida. Levar essa água que flui no nosso coração para outras casas, famílias, bairros, para que toda a cidade de Sertanópolis, ou a cidade na qual você está inserido agora e assiste esse vídeo, sinta a presença de Deus. Veja bem, os discípulos vão buscar algo para si, para trazer nada mais, nada menos do que o seu egoísmo. A mulher deixa de si, ela deixa o seu cântaro, deixa o objeto que ela tinha utilizado para ir buscar água. Ela diz: isso aqui não é mais necessário, e vai buscar pessoas para ouvir Jesus. Discípulos egoístas, uma mulher totalmente sensível à voz de Deus. Discípulos indiferentes, porque quando eles chegam, eles olham e dizem: uma mulher samaritana falando com Jesus. Veja bem a indiferença, o nível de que Jesus está perdendo o seu tempo. Quantas vezes nós achamos que estamos perdendo o nosso tempo ao compartilhar o Evangelho com as pessoas, ao levar a salvação? Muitas vezes a gente acha muito mais produtivo postar as nossas insignificâncias e futilidades na rede social do que falar da palavra de Deus, do que compartilhar esse vídeo agora e levar a palavra de Jesus a outros corações. Muitas vezes nós somos indiferentes à sede do mundo, somos como os discípulos que vão à cidade apenas para buscar os seus interesses e não conseguem sentir a fome da cidade. Essa mulher, por estar sedenta e faminta, ela sabe que existem muitos outros que estão lá, abandonados e que também precisam da palavra de Deus. Em qual cenário você se encontra? Pergunto novamente. E discípulos pré-julgadores. Eles olham e dizem: mulher samaritana, isso aqui só pode ser problema. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência? Julgamos a pessoa porque ela é rica demais, ou porque é pobre demais, ou porque é falante demais, ou porque é quieta demais. A grande verdade é que nós colocamos grandes empecilhos para não nos aproximarmos das pessoas, porque estamos sendo discípulos egoístas, que vão à cidade apenas para tirar da cidade o que ela pode oferecer, e nunca oferecer à cidade o que ela precisa. Isso aqui é poderoso, não é, irmãos? Não é profundo? Muitas vezes somos discípulos que vamos à cidade, ao convívio comunitário, apenas para extrair de lá
e nunca oferecer para lá, porque lá existe necessidade, fome de Deus, ansiedade por conhecer a salvação e a libertação. E muitas vezes nós estamos egoístas, com a nossa sacola de pão dizendo, se eu tenho alimento para mim, com o nosso cântaro de água dizendo, se eu tenho água para mim, eu não preciso de mais nada. Não podemos ser egoístas, queremos Jesus só para nós. Esse Jesus é para Sertanópolis, esse Jesus é para o seu vizinho, esse Jesus é para o seu amigo de universidade, esse Jesus é para o seu amigo de trabalho, esse Jesus é para todos, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e abundância. E Ele não disse que Ele veio para uma classe específica, Ele veio para todos, conforme a palavra de Deus registra, que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Tem muita gente faminta ao redor da nossa cidade, que precisa da água e do pão da vida. Você o tem, ou melhor, você os tem. Leve-os, leve a água de Jesus, leve o pão de Jesus, leve a vida de Jesus por onde você passar. Porque o texto termina dizendo o seguinte, e muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dado pela mulher. Ela disse, tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistissem que ficassem com eles, e ele ficou por mais 2 dias. E eles disseram, agora cremos que realmente, e não apenas por causa do que você disse, mas por causa do quem ele é, que esse é o Salvador do mundo. Vamos levar Jesus? Vamos apresentá-lo? É isso que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos orar para que o sobrenatural de Deus, que já nos alcançou, alcance Sertanópolis. Encontre Sertanópolis. Visite essa cidade que nós tanto amamos e que tanto queremos rendida aos pés de Jesus. Para isso eu quero convidar o Tânia para a gente orar nesse momento e levantar um clamor. Onde você puder agora se ajoelhar, nós vamos levantar um clamor pela cidade de Sertanópolis, para que Deus mova sobre nós e nos use como instrumentos poderosos em sua mão. Pai, aqui estamos nós, Deus, no seu altar, alguns nas suas próprias casas, Pai, na sala, nos seus quartos, Pai, onde nós estivermos, onde a sua igreja estiver neste momento, Pai, que nós possamos estar com uma mente, com o mesmo coração, com a mesma entrega. E a nossa entrega essa noite é a cidade de Sertanópolis, Pai. Nós cremos, Pai, que essa cidade, Pai, essa região é um solo fértil, mas não só para agricultura, Pai, não só de maneira química ou biológica, mas esse solo ele é fértil para o seu evangelho, esse solo é fértil, Pai, para frutificar a sua palavra, para frutificar o seu amor, Deus, para frutificar arrependimento, para frutificar, Pai, o seu reino neste lugar. Nós temos fé e nós cremos, Pai, que essa cidade, Deus, não só verá, mas ela já está vendo a glória do Senhor. Ela não só verá no futuro, mas ela já está presenciando hoje a sua rendição, já está presenciando hoje da sua graça, do seu amor, do seu poder, Pai, da sua glória, que não é aquela apenas que vai vir, mas aquela que já está. O seu reino não é aquele apenas que vai vir sobre essa cidade, mas o seu reino já está aqui neste lugar, e nós somos partes do seu reino aqui neste lugar, Deus. Cada um de nós, Pai, cada casa que está agora, Pai, ouvindo, Pai, essa mensagem, cada casa agora, Pai, que tem pessoas de joelhos, Pai, dentro das suas próprias casas, Deus, nós somos partes do seu reino, Pai, nessa cidade. Por isso, Pai, nós cremos e nós te clamamos essa noite. Frutifique na educação, frutifique nas escolas municipais, nas escolas particulares, nas escolas estaduais, que o seu evangelho possa entrar nas escolas, para cada criança, para cada adolescente, em cada vida de cada adulto, de cada professor, Pai. Nós repreendemos o mal, nós repreendemos toda a ideologia, Pai, que vai contra o seu reino, Pai, nesses lugares, para que permaneça, Pai, com a inocência das nossas crianças, que o seu evangelho permaneça, Pai, firme no coração de cada jovem, cada adolescente nas escolas, Pai, um ambiente cheio de pressão, um ambiente onde pode acontecer coisas inimagináveis, mas da mesma maneira que podem acontecer coisas ruins, pode acontecer o milagre, o sobrenatural do Senhor sobre as escolas de Sertanópolis. Também, Pai, no âmbito da saúde, nos postos de saúde, nos hospitais, Paizinho, nós cremos, Pai, que a sua cura já chegou, uma cura sobrenatural, a cura física, Pai, das doenças, mas também a cura espiritual, Pai, a cura para cada coração, Pai, ferido,
a cura para cada coração, Pai, depressivo, ansioso, a cura para cada corpo, Pai, que precisa da sua cura. Oh, Paizinho, nós cremos, o sobrenatural está invadindo a saúde de Sertanópolis. Ela também está invadindo a segurança, os policiais. Deus, nós clamamos que o Senhor os proteja, Pai, os dê sabedoria para que eles possam exercer a sua função de proteção ao seu povo, Pai. Nós pedimos, Pai, traga segurança para essa cidade, uma segurança sobrenatural, Pai. Nós cremos que um dia veremos, Pai, o nível de criminalidade como zero, o nível de drogadição e de tráfico como zero nessa cidade, porque nós temos fé, e nós estamos agindo agora com essa fé, Pai, crendo no sobrenatural do Senhor. Nós também te clamamos, Pai, pela política dessa cidade, Deus. Cada um que está lá, Pai, na Câmara de Vereadores, os secretários, Pai, oh, Pai, cargos de confiança, prefeita, vice-prefeito, Pai, poder executivo, o poder judiciário dessa cidade, Pai, todos aqueles que têm capacidade de trazer alguma melhoria, de fazer algo bom pelo povo, Deus, traga sabedoria agora, Pai, sabedoria sobrenatural para essa cidade, para cada governante, tanto para o legislativo com os vereadores, para o judiciário, Pai, também para o executivo com o vice-prefeito e com a prefeita, Pai, com seus secretários. Paizinho, eu venho te pedir, Pai, nós oramos por eles, Pai, para que o seu sobrenatural visite, e para que o seu sobrenatural transforme, Deus, ainda mais essa cidade para o seu bem, Pai. Também te clamamos, Pai, pelas aquelas pessoas que estão à margem dessa sociedade, as pessoas, Pai, que vivem a nível de pobreza em Sertanópolis, Pai. Oh Deus, vem com a sua misericórdia, Pai, que nós como igreja possamos ser a extensão e a sua mão estendida para essas pessoas, Pai, que possamos, ó Deus, ver a atuação sobrenatural do seu Espírito Santo, essas pessoas que tanto necessitam, que tanto são carentes, Pai, que nós como igreja possamos nos posicionar, a ajudá-las, a estender a nossa mão, a estar junto com elas, Pai. Oh Deus, nós precisamos ser uma igreja atuante nessa cidade, Pai. Essa cidade precisa descobrir o seu sobrenatural, essa cidade precisa presenciar da sua presença, ela precisa experimentar da sua doce graça, do seu poder, da sua glória. Por isso nós estamos aqui, Pai, rendidos, não somente orando, Pai, mas nos colocando à disposição do seu reino, Pai, à disposição da sua vontade, para levarmos, Pai, para levarmos o sobrenatural. Oh Jesus, flua através dos comércios dessa cidade, Pai, através das indústrias, Pai, das empresas. Oh Deus, nós clamamos que o seu sobrenatural possa tocar de norte a sul, de leste a oeste nessa cidade, cada casa, cada coração aflito, que a sua glória possa adentrar, Pai, e que nós sejamos agentes de transformação, agentes que levarão a sua palavra, agentes que não, ó Pai, serão egoístas, mas nós seremos igual a mulher samaritana, que saiu e espalhou pela sua cidade o transbordar da sua palavra, Pai. Usa as nossas vidas, Pai, usa o nosso coração, Jesus, usa, Pai, usa as nossas mãos, os nossos pés, usa as nossas bocas, Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para sermos atuantes nessa cidade, para vermos e experimentarmos a transformação sobrenatural. Nós não queremos ser meros espectadores, mas nós queremos fazer parte disso, Pai. Por isso nos leve, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. 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 Nos vemos amanhã às 20 horas, no mesmo canal, e que Deus te use para você levar o sobrenatural e caminhos no meio do deserto, em nome de Jesus. Deus abençoe, até amanhã. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus,